Karl Marx, 1818 a 1883, foi um filósofo, economista liberal, revolucionário alemão e um dos fundadores do socialismo científico. A obra de Marx influenciou a sociologia, a economia, a história e até a pedagogia. Quem foi Karl Marx? Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818 na cidade de Trevires, na Alemanha, no meio de uma família acomodada. Ingressou primeiro na Universidade de Bonn, e mais tarde, transferiu para a de Berlim com o intuito de estudar direito. Abandonaria o curso para se dedicar ao estudo da filosofia na mesma instituição. Ali, sofreria a influência dos jovens hegelianos que criticavam especialmente a religião e o Estado. Em 1842, trabalhando no jornal Gazeta Renana, conheceu Friedrich Engels, com o qual escreveria e editaria inúmeros livros. Mais tarde, a Gazeta é fechada e Marx vai para Paris. Também se casa com a filha de um barão, Jenny von Stapalien, com quem teria 7 filhos e dos quais somente 3 chegariam à vida adulta. Igualmente teve um filho com a militante socialista e empregada, Helena de Muth. A paternidade da criança seria assumida por Engels. Os anos seguintes não seriam fáceis, pois Marx liderou publicações que criticavam duramente o governo alemão. Ele foi expulso da França e da Bélgica a pedido do governo alemão. Graças a uma arrecadação de fundos feita pelos seus admiradores e amigos, Marx parte para Londres, onde continua suas investigações. Karl Marx adoece de uma inflamação na garganta que o impede de falar e alimentar-se normalmente. Em consequência de uma bronquite e problemas respiratórios, faleceu em Londres, no dia 14 de março de 1883. Com a colaboração do intelectual, também alemão, Friedrich Engels, Marx publicou o Manifesto Comunista. Isso ocorreu às vésperas da Revolução de 1848 na França, a chamada Primavera dos Povos. Nele, Marx critica o capitalismo, expõe a história do movimento operário e termina com o apelo pela união dos operários no mundo todo. Em 1867, ele publica a sua obra mais importante, O Capital, onde sintetiza suas críticas à economia capitalista. Esta coleção causaria nas décadas seguintes uma revolução na maneira de pensar a economia, a sociologia e demais ciências sociais e humanas. Para Marx, as condições econômicas e a luta de classes são agentes transformadores da sociedade. A classe dominante nunca deseja que a situação mude, pois se encontra em uma situação muito confortável. Já os desfavorecidos têm que lutar pelos seus direitos e esta luta é que moveria a história. Segundo Marx, pensava que o triunfo do proletariado faria surgir uma sociedade sem classes. Isto seria alcançado pela união da classe trabalhadora organizada em torno de um partido revolucionário. Também defende a mais-valia quando explica que o lucro do patrão é obtido a partir da exploração da mão de obra do trabalhador. Ao elaborar uma teoria sobre as desigualdades sociais e propor uma forma para superá-las, Marx criou o que se denominou socialismo científico. Contra a ordem capitalista e a sociedade burguesa, Marx considerava inevitável a ação política do operariado, a Revolução Socialista, que faria surgir uma nova sociedade. De início, seria instalado o controle do Estado pela ditadura do proletariado e a socialização dos meios de produção, eliminando a propriedade privada. Na etapa seguinte, a meta seria o comunismo, que representaria o fim de todas as desigualdades sociais e econômicas, incluindo a dissolução do próprio Estado. Em 1864, a fim de conjugar esforços, funda-se a Associação Internacional dos Trabalhadores, em Londres, que ficou conhecida posteriormente como a Primeira Internacional. A entidade expandiu-se por toda a Europa, cresceu muito e acabou dividida, depois de um longo processo de dissidências internas. Em 1876, ele foi oficialmente dissolvida.
As reações dos operários aos efeitos da Revolução Industrial fez surgir críticos que propunham reformulações sociais. Eles sugeriam a criação de um mundo mais justo e foram chamados de teóricos socialistas. Entre os vários pensadores, o mais célebre teórico socialista foi o alemão Karl Marx, com passagem pela França e pela Inglaterra. Marx testemunhou as transformações sociais decorrentes da industrialização. As teorias de Karl Marx influenciaram a Revolução Russa de 1917, além de teóricos e políticos, entre eles, cada um deles entendia a teoria marxista e a buscava adaptá-lo à sua realidade específica. Assim, temos o marxismo-leninismo, o socialismo moreno, etc. Vários foram os governos que se proclamaram socialistas, como a União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, entre muitos outros. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. A produção econômica e a organização social que dela resulta, necessariamente para cada época da história, constituem a base da história política e intelectual dessa época. A história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos, o mais que possa. E o que temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, mas investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites.